Olá, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana. E eu sou o Alisson. E o convidado para a nossa sala é o professor Vinícius Beltrão. Vinícius, que atualmente é coordenador de ensino e inovações do SAS, Plataforma de Educação. Vinícius, fala um pouco mais sobre você para os nossos ouvintes. Olá, tudo bem? Primeiro, é um prazer imenso, uma satisfação poder conversar com vocês sobre a educação. Eu sou professor de língua portuguesa e língua espanhola, comecei a minha trajetória em 1999, sendo o plantonista de uma escola de idiomas, e ali eu me apaixonei pela educação e desde então segui na carreira acadêmica, já lecionei sempre em São Paulo por vamos colocar aí uns 15 anos aproximadamente, trabalhei com a coordenação também, e nos últimos 8 anos eu estou atuando no SAS, inicialmente com uma consultoria pedagógica e agora coordenando um time aí de ensino e inovações, que resumidamente é um time que olha as soluções, aprimora, pensa no que nós ainda não conseguimos entregar para as escolas ou que podemos entregar melhor e principalmente acompanha as escolas, estudantes, professores e gestores no dia a dia para que tudo isso realmente possa contribuir para potencializar todo o trabalho que a escola realiza. Legal, Vinícius, eu quero saber mais sobre isso. Vou começar já mudando aqui. Eu quero saber o que que é esse serviço que vocês fazem para as escolas, né? O que que é isso que vocês estão de olho aí, de soluções para entregar? Qual que é seu papel também? Então, no SAS, nós trabalhamos sempre olhando para vários pilares, né? No caso, a gente trabalha com as aprendizagens, com a avaliação, com a parte de consultoria e também com os dados, né? Então, a parte de tecnologia, de certa maneira, está atrelada aí aos dados e às nossas avaliações também. Nós temos hoje consultores pedagógicos que são responsáveis por acompanhar o trabalho das escolas. Então, toda a escola SAS, toda a escola parceira, ela quando se torna, né, uma escola que usa a proposta, a metodologia do SAS, ela vai ter aí seus consultores, muitas vezes consultores específicos para educação infantil, anos iniciais, outro consultor para tratar o ensino médio e os anos finais. Então, essas pessoas são responsáveis por, de fato, estar com a escola ao longo do ano, com visitas presenciais, a cada simulado que é realizado, por exemplo, nós geramos um relatório, então cabe a esse consultor fazer um estudo dos dados, do desempenho dos estudantes, mapear ali possíveis lacunas, né, articular um plano de estudos, porque a tecnologia ela é incrível, ela entrega muita coisa pronta, mas se nós não sabemos como utilizar, né, como é que a gente vai mobilizar ali as pessoas, o recurso por si só ele fica parado. Né? Então, o trabalho da consultoria vai além da formação de professores, mas lidar mesmo com todas as ferramentas, entender se a escola ou o estudante não faz uso de uma determinada, vamos supor, uma plataforma de jogos, né, uma plataforma de exercícios gamificada, ela está com baixa adesão na escola, então ele vai investigar por que os estudantes não estão utilizando, né, como que o professor pode colocar isso ali no planejamento, na rotina, vai conversar com o gestor escolar também para entender como que as famílias estão contribuindo com a educação de seus filhos. Então, o consultor ou consultora SAS é uma pessoa que circula em todos os âmbitos da escola. Então, da sala de aula, a diretoria, a secretaria, né? Ele ou ela lida com todos que estão ali envolvidos, da família aos jovens, às pessoas que estão fazendo a educação acontecer. Legal, Vinícius, obrigado pela sua presença aqui na nossa sala de professor. Um prazer receber você aqui. É, eu ouvi você falando aí, citando o ensino médio, citando essa entrada da inovação na educação. E ensino médio e inovação tem sido a pauta aí dos últimos, sei lá, um ano, 2 anos. A gente tem falado sobre isso e efetivamente começou, né? Começou esse ano o novo ensino médio. É um Uhum. nome perigoso, né? Novo ensino médio. Esses Pois é. nomes novos sempre me deixam muito preocupados, para te falar a verdade. Tá? Eu sempre fico assim, nossa, e acabou o velho, então agora é só o novo, é isso? Como é que você tem lidado, como que você tem visto essa mudança do novo ensino médio? Mudou mesmo? Melhorou? Porque nem toda novidade, às vezes, né? Eu sei que sempre a gente busca melhorar, mas nem sempre melhora. Mas como que você vê o novo ensino médio?
O Alisson, eu tenho a mesma preocupação que você com o termo novo, né? Principalmente que a gente está saindo aí da pandemia, e eu lembro quando se falava do novo normal, e todo mundo queria assim, mas a gente quer voltar ao normal, tira o novo dessa expressão e vamos focar em como retornaremos ao normal e o que a gente aprendeu com tudo isso, né? O ensino médio, e acreditamos aqui que ele segue por um caminho semelhante. Primeiro, que a gente precisa entender que esse modelo de currículo único para todos os estudantes, independente de suas escolhas profissionais, dos seus objetivos de vida e tudo mais, é algo que de fato está ultrapassado. Quando a gente olha currículos, né, de países que hoje você fala, nossa, esse país é uma excelência em educação, né? Trazendo um exemplo que muita gente deve conhecer, quando a gente olha para uma Finlândia e bate palma, né, para o modelo de currículo finlandês, vale fazer um estudo, né, uma pesquisa, e lembrar que a Finlândia realizou as suas reformas educacionais há 2 décadas, né, e que a gente agora não, vamos pensar, já tem uns 5 ou 6 anos, que conseguimos ver, né, os benefícios que essas mudanças trouxeram em tudo, né, na qualidade de vida desses estudantes, na pluralidade de possibilidades que eles têm lá dentro, e como que isso se torna algo desejável, né? Então, aqui trazendo para o cenário brasileiro, nós estávamos olhando para um modelo de ensino que foi estabelecido pela LDB em 1996, né? Então, nós estamos falando não é nem a mesma geração, né? Se a gente considerar geração Z, né? Geração Y e tudo mais, não é a mesma geração. Então, como é que a gente pode pensar que um modelo de escola de quase 30 anos atrás vai ser tão eficiente agora, sendo que a gente tem um outro mundo, né? Outras possibilidades, outros recursos. Então, o novo ensino médio, ele é necessário, né? Ele é necessário há muito tempo, inclusive. Acontece que isso tudo foi uma reforma de base. De certa maneira, o ensino médio era a parte mais sensível do nosso sistema educacional. Se a gente fosse olhar o IDEB, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele se tornava mais crítico, né? As metas não eram alcançadas quando a gente olhava para o recorte do ensino médio, para esse estudante de 15 a 17 anos. A evasão escolar é maior no ensino médio. Muitos jovens, inclusive, que vão preferir para o mercado de trabalho do que estudar. Então, a gente tem uma série de dados aí graves, né, em se falando de sistema educacional, que no ensino médio se torna mais crítico. Então, a reforma ela vem desde a educação infantil até o ensino médio. Mas o ensino médio é a vitrine e é onde as coisas parecem que fogem um pouco de controle. Tá? Pensando em tudo isso, eu vou voltar um pouquinho. Lá em 2014, nós tivemos a publicação do Plano Nacional da Educação, né? Então, o PNE, ele estabelece uma série de metas para a educação, de novo, da educação infantil ao ensino médio. Então, você tem ali metas como ter a criança matriculada na idade certa, né? Aquele negócio de avançar a criança, e aí ela tem problemas depois de socialização e tudo mais. Você ter uma base que estabeleça um currículo único para o Brasil, né? Então, um país gigantesco como o Brasil, você não pode, a cada região, você ter uma proposta de ensino muito diferente. Tá? E aí tem uma série de coisas, então, que o PNE vai estabelecer, dentre elas ter uma base e que o ensino médio seja adaptado para as gerações atuais. E essa adaptação, ela fala muito sobre flexibilizar o currículo, sobre ouvir os jovens, entender quais são os projetos de vida que eles possuem, né, e tudo mais, e articular a escola para que, em algum momento, ou em parte do tempo que eles estão na escola, que eles possam realmente fazer escolhas baseado aí nos objetivos, no que eles estão estabelecendo para a vida deles, tá? Então, essa seria, eu vou dizer, seria o mote, né? Esse seria o mote para a reforma do ensino médio. Então, nós tivemos o PNE em 2014, ele tem um prazo de 10 anos para ser cumprido, então, em 2024, a gente tem que prestar contas do PNE, e aí a gente tem tudo acontecendo, né? Essa BNCC que sai aí em 2017, e que não é 2017 que ela é concebida, né? Foram anos de pesquisa e estudos, várias versões, consultas públicas e tudo mais. Ela é publicada da educação infantil até o fundamental, e aí a gente tem um atraso aí para a parte do ensino médio, que acaba saindo no final de 2018.
É um documento só. Tem muita gente que acha que tem uma base do ensino médio e uma base para infantil e fundamental. Não, é uma coisa só. É um documento que foi publicado em etapas distintas. E aí, quando chega, então, essa base, começa um processo de elaboração dos currículos do Brasil. Aí, cada estado, então, tem autonomia para, a partir da base, entender qual é o seu currículo. Então, eu vou trabalhar por disciplinas, eu vou trabalhar por área do conhecimento, que língua estrangeira que eu vou estabelecer aqui, além do inglês e tal. Aí você começa um processo de cada estado ter um olhar muito particular para a sua realidade. Tendo isto, né, o que acontece? Se a gente tem que prestar contas do PNE em 2024, eu tenho que ter terminado a transição do velho para o novo ensino médio. E aí a gente tem a data de 2022. Então, era inevitável, nós não tínhamos mais o que fazer senão fazer uma reforma em 2022 da primeira série, em 2023 a segunda série e em 2024 fazer aí a transição da terceira série, o que vai culminar com o novo Enem. Né? O Enem que a gente conhece hoje, ele vai ter a sua última aplicação em 2023. 2024 eu passo a ter um Enem que vai cobrar, né, vai trazer aí na sua organização de assuntos, de abordagens, o que está na BNCC, tanto na parte de formação geral básica, quanto na parte de itinerários formativos, que, em tese, é a parte do currículo que o aluno escolhe, o que ele quer aprofundar, que área do conhecimento, a partir das ações de projeto de vida. Então, dei uma resumida aí na trajetória desse novo ensino médio, para a gente não falar que é só ele, né? Realmente foi um processo longo de construção e que tem um prazo para a gente entregar a primeira amostra, né? Então, 2024, a gente vai ter as primeiras impressões dessa reforma. Muito legal, Vinícius. Um belo panorama que você deu para nós. Tá? Eu vou controlar aqui minha ansiedade, que eu fui pensando aqui em um sem fim de perguntas em cima desse seu panorama. Tá? Mas eu vou controlar e vou fazer elas pausadamente, uma de cada vez, né, Fabi? Senão a Fabi tem outro troço lá do outro lado, né? Então, olha só, você falou essa questão, eu achei muito pertinente, eu já sabia dessa entrada do ensino, até pela idade das crianças minhas que estão em escola. Eu já passei por mudanças de data de entrada, né? Vai até abril, depois vai até julho, depois volta para junho. Meus meninos eu tive que segurar um pouco, manter, para não ter idas e vindas aí no percurso formativo deles, tá? E quando você coloca, né, que é uma base curricular única para todo o Brasil, isso é muito legal. Tá? O que eu fico pensando é o tanto que isso, eu acho que tem que ser dessa forma, tá? Mas o tanto que a gente continua tendo muita diferença, porque quando a gente pensa em ensino inicial, vou sair um pouco do novo ensino médio, voltar para o novo ensino, lá para o infantil, será que o fato de a gente considerar uma base única, o tanto que isso afeta as regionalizações? O Brasil é um país continental. O tanto que o entorno é prejudicado com isso? Ou você acha que isso fica por conta do corpo docente de cada escola fazer essa gestão desse entorno, das características específicas de sul, sudeste, nordeste, norte, centro-oeste, etc.? Na verdade, Alisson, esse encargo ele fica para o Conselho Estadual de Educação, né? Inclusive, para quem puder acompanhar o movimento Todos pela Base, ele traz um panorama dos currículos, né, de cada estado, se apresentou a sua proposta curricular, se ela já foi homologada, se ela está em prática e tudo mais. O que acontece é, a base ela vai trazer aquilo que nós podemos chamar de aprendizagens essenciais. Então, independente de você estar numa escola de uma região mais desenvolvida ou menos desenvolvida, um grande centro urbano, uma área mais afastada, uma área rural, não importa. A base ela vem para garantir que todo jovem, toda criança está passando pelos mesmos assuntos, está desenvolvendo, né, o seu senso crítico e tal, até porque a gente está muito pautado em conteúdo, né, mas a primeira coisa que a base traz são as competências gerais. E ali ela vai falar de autonomia, ali ela vai falar de reflexão e consciência crítica, ela vai falar de empatia, ela vai falar de cultura digital. Então, primeiro nós temos as 10 competências, depois a gente tem um arranjo, né, vamos dizer assim, de conteúdos, que está posto, inclusive, na forma de competências e habilidades. Então, você tem, de certa maneira, um olhar que está tentando descentralizar
o conteúdo pelo conteúdo e está tentando propor um trabalho de aprendizagem, de processo, inclusive, né? Quando a gente pega a base, ela tem muitas vezes assuntos que vão voltar a cada ano. Só que eles vão voltando assim, cada vez um pouco mais complexos. Então, o estudante ele nunca esquece determinado assunto. É o que a gente chama de espiral, né? Os conteúdos, os assuntos ali são espiralados. Então, você tem que ter a BNCC para garantir as aprendizagens mínimas. Maravilha, aprendizagem essencial, todo mundo tem que trabalhar aquilo. Aí você tem a proposta curricular. Quem fez a proposta curricular foi o Conselho Estadual de Educação. Então, cada conselho estadual analisou a sua realidade. Então, quando você fala do Sul, por exemplo, sim, a gente tem questões lá, muitas vezes você pode ter algumas disciplinas, projetos, que são muito específicos da história deles, assim como a gente pode ter no centro-oeste, no norte do Brasil, questões muito específicas daquela geografia. Enfim, a gente tem vários Brasis dentro, né, de um país só. E isso pode ser contemplado na proposta curricular. Por quê? Eu tenho que garantir a BNCC, depois eu vou olhar para a minha realidade local, então é o currículo da rede, e aí eu vou entender, é o currículo de Minas Gerais, é o currículo da Bahia, é o currículo do Amazonas, do Rio Grande do Sul, é o currículo do Ceará, enfim, né? Cada estado vai compor o teu currículo, e aí você vai ter, então, o projeto da escola, a identidade da escola, o que ela oferece, que a diferencia das demais, e então a gente chega no plano de aula do professor. Tá? Você tem essas 4 esferas aí de composição curricular. E nesse caso, você vai encontrar escolas que estão próximas de outros países, por exemplo, e vão trazer o espanhol como uma segunda língua obrigatória. Estou te dando um exemplo, tá? Você vai ter ali regiões não só do sul, mas do centro-oeste, do norte, que mesmo o espanhol não sendo mais obrigatório, né, de acordo com a BNCC, com a reforma, ele fica sugerido ali como segunda língua, nessas regiões é obrigatório. Por quê? Porque é o currículo da rede. Né? Então, o Conselho Estadual, ou às vezes o próprio município entende que para a dinâmica daquele município, para a economia, enfim, para todas as questões ali, é importante ter aula de espanhol. Assim como você vai ter no Amazonas, né, por exemplo, você vai ter algumas aulas específicas sobre a história e geografia do Amazonas. Né? Então, tem um contexto. Se você vier para São Paulo, você não vai ter aula disso, mas talvez em São Paulo você tenha filosofia, sociologia e arte como um componente obrigatório nas 3 séries do ensino médio. Porque se você for para o Rio de Janeiro, você escolhe qual série vai aplicar. Eu não preciso oferecer nas 3. Então, você vai ter essas pequenas diferenças de um estado para o outro. A garantia que você tem é o quê? O que está na base, todo mundo está passando. Ninguém pode abrir mão. E o que é regional é incorporado, aí o conselho delibera, e aí os municípios, então, vão analisando, vão estruturando seus currículos, que, por sua vez, a escola tem que agarrar, mas também pode decidir como é que ela vai fazer no seu projeto político-pedagógico, né? Então, ela estabelece a sua linha, a gente tem escolas de diferentes religiões, a gente tem escolas mais inovadoras e tal, cada uma vai definir, e o professor também, na hora de fazer o seu plano de aula, vai saber como é que ele vai abordar e mensurar tudo isso. Então, existe sim uma autonomia, tá? Mas existe algo fixo ali que, se a escola não fizer, ela pode não ter a chancela de funcionamento para o ano seguinte. Né? Se o supervisor ou a diretoria de ensino entender que a escola não está garantindo a BNCC, simplesmente ela não é autorizada a oferecer aquele segmento ou série no ano que vem e acabou. Legal, Vinícius. Eu gostei muito da forma que você explicou, achei bem ilustrativo. Tô até fazendo aqui, ó, os... Não dá para ver, mas eu fiz os círculos que você falou. A Fabiana é uma aluna exemplar do Vinícius. E o professor que não se expressa com as mãos, né? A gente está aqui, você vê que a mão vai e fecha, Eu tô anotando. Leitura de imagem, semiótica. Mas, Vinícius, eu queria te pedir para você explicar, então, mais agora para a gente quais serão as mudanças específicas do novo ensino médio, né? Como que era, né, a questão das matérias que a gente tinha e como que mudou isso agora para itinerárias, né, por exemplo. Uhum, certo. Bom, primeiro ponto, né, a carga horária. Existe um objetivo muito claro com a reforma do ensino médio, que é ampliar a carga horária das escolas. Então, a partir de 2022, nenhuma escola pode oferecer menos que 1.000 horas ano.
significa que o nosso novo ensino médio ele precisa ter 3.000 horas, no mínimo, tá? Aí tá, se as escolas têm mais e tal, ótimo, né? Todo o excedente, inclusive, é caracterizado como itinerário. Como é que eu vou dividir essas 3.000 horas? Vamos partir do mínimo. Você tem ali 1.800 horas, que é o que a gente chama de FGB, que é a Formação Geral Básica. Essa BNCC é o que a gente pode chamar de Currículo Brasil, obrigatório em todos os cantos, tá? Essa Formação Geral Básica, 1.800 horas, é o máximo, né? Você não pode ultrapassar. E aí você tem 1.200 horas, que é o mínimo de itinerários que você tem para oferecer. O que a gente entende por itinerários formativos é a parte flexível do currículo, que não é somente aquilo que o aluno escolhe. Então, dentro dessa realidade dos itinerários formativos, você vai ter, por exemplo, essas questões locais que o Alisson trouxe. Né? Num determinado estado, essa disciplina aqui, esse componente curricular é obrigatório, essa carga horária e tal. Então, essas diferenças regionais, elas entram aqui nos itinerários, tá? E provavelmente serão itinerários fixos. Todos os alunos do Rio de Janeiro, todos os alunos do Distrito Federal têm que passar, né, por esses componentes, por essas experiências. Por quê? Porque é o currículo local. Aí você tem o arranjo, então, que o aluno começa a escolher. Você tem ali o projeto de vida, né? Ele é obrigatório, então toda escola tem que oferecer projeto de vida, e isso pode ser um componente curricular, ou seja, pode ser uma disciplina presencial, pode ser online, pode ser um projeto integrador da escola, pode ser um circuito de eventos, palestras, enfim, a escola vai articular o que ela entende ali por projeto de vida, desde que ela estabeleça os pilares, né, do projeto de vida, que é autoconhecimento, consciência cidadã e vivência de carreira. Tá? Então, o projeto de vida tem que contemplar esses 3 pilares. E com isso você tem, então, o aprofundamento. Né? Então, você escolhe se vai aprofundar os seus conhecimentos em linguagens, em ciências humanas, ciências da natureza, matemática e formação técnica. Né? O ensino técnico, a formação técnica, ele passa a ser a 5ª área, vamos dizer assim, dos itinerários formativos no ensino médio. E aí vale lembrar que o técnico ele é de oferta obrigatória para a rede pública. A escola privada não precisa oferecer um ensino técnico. Ela pode ali oferecer itinerários de formação acadêmica, de aprofundamento de área. Tá? Então, basicamente, o que o aluno vai escolher é essas áreas aqui de aprofundamento. Por quê? Porque ele vai ter um núcleo comum, que provavelmente vai ser estabelecido pelo seu município, pelo seu estado, tá? E aí ele tem uma área de aprofundamento que, de fato, ele vai escolher. Tem gente que vai querer concentrar em matemática e natureza, tem gente que vai para linguagens e humanidades e tal. Inclusive, a proposta, né, o pouco que nos foi revelado até o momento sobre o novo Enem, já traz os blocos do segundo dia. Né? Eles já trouxeram ali quais serão os blocos do segundo dia do Enem, o que dá um norte para a escola de como que ela pode sugerir ao aluno a escolha desses itinerários. Pensando aí que o Enem hoje é o nosso maior exame, não só para apresentar os dados da educação, mas para acessar o ensino superior via SISU. Vinícius, mas só para ficar claro, tá, para mim. Porque eu confesso que eu não estudei o novo ensino médio, tá, gente? Então, a formação geral básica, né, que você falou? FGB, isso. Né, que é Currículo Brasil. Ela tem as matérias igual tinha antes, tipo isso, matemática, português, física, nananã. Aí o que mudou mesmo, na verdade, então, acrescentou os itinerários, o projeto de vida, não tirou nada que tinha antes. O que você vai ter é assim, com a carga horária reduzida, pensa que não vai caber, digamos assim, todas as aprendizagens que a gente até então oferecia como modelo único de currículo. Né? Então, vou trazer aqui de uma forma bem didática. Se você tinha 5 aulas de matemática, nesse formato você não vai conseguir colocar 5 aulas na formação geral básica. Né? Provavelmente você vai deixar 4 aulas na primeira série, 3 aulas na segunda, e essa 1, 2, né, que você tinha, elas vão lá para os itinerários, né, que pode ser o fixo ou pode ser o que o aluno escolhe. Então, eu vou fazer matemática financeira. Eu escolhi fazer matemática financeira, enquanto você resolveu fazer raciocínio lógico.
Estou te dando exemplos, né? Então, de certa maneira, você tem uma reorganização desses assuntos, né? Dessas aprendizagens. Uma parte vai ficar fixa, que é o que a BNCC vai estabelecer, e outra parte vai ficar ali como itinerário para aqueles que querem aprofundar, para aqueles que querem se apropriar. Eu não diria, Fabiana, tá, que a gente retira conteúdos, retira assuntos. Eu acho que é muito mais interessante a gente pensar que tem um mínimo que a gente precisa saber sobre tudo, né? A gente precisa ter um conhecimento das 4 áreas do conhecimento, da física, da química, da história, tá? Tem que ter um conhecimento. E tem aquelas questões que são muito profundas, muito específicas, que talvez um jornalista precise, mas o engenheiro não. Né? Então, o jornalista ele vai querer aprofundar, acredito, em linguagens e humanidades, enquanto que o engenheiro vai querer se aprofundar em natureza, foco física, química e matemática. Né? Então, são esses movimentos que você vai ter. Agora, dizer que cada estudante vai sair do ensino médio, um só vai ter conhecimento numa determinada e na outra não, de jeito nenhum. Todo mundo vai ter que ter um conhecimento mínimo das 4 áreas do conhecimento e vai decidir o que você, né, naquilo que você quer ser especialista, expert, né? Você fala, eu sou muito bom e eu conheço cada detalhe disso daqui. Provavelmente porque você vai precisar disso para exercer a sua carreira, né, para desenvolver aí o seu plano de trabalho. E aí você trouxe um outro ponto que vale lembrar. Quando a gente fala de formação geral básica, essa questão de trabalhar por área do conhecimento ou por componente curricular também é relativa, tá? O documento, a BNCC, ela traz a amostragem das aprendizagens por área do conhecimento. Porque o objetivo é o quê? É desfragmentar o currículo, né? Tirar essa impressão de que o currículo são várias gavetinhas ali, né? Uma gavetinha da física quântica, outra gavetinha da física elétrica, outra... Não. Então, eles trazem um olhar por área, que é o que o Enem faz hoje, né? Você não tem a prova, o exame de física, você tem o exame de ciências da natureza. Física, química e biologia integrada, se bobear com participação da geografia, da matemática e tudo mais. Então, o documento ele traz um olhar por áreas do conhecimento. Essas áreas, elas são integradas, então é muito simples, né? É muito fácil você achar uma habilidade da matemática que solicita um saber da geografia. É muito fácil você achar uma habilidade da língua portuguesa que está pedindo um saber da biologia. Estou te dando um exemplo. E aí fica a critério da escola, ou melhor, do Conselho Estadual de Educação, das diretorias de ensino, continuar oferecendo um currículo baseado em disciplinas, ou então oferecer um currículo baseado em áreas. Então, a escolha, né, é das regiões também. Eu posso compor um currículo para você nas 4 áreas do conhecimento e acabou. Falar, eu tenho 8 aulas aqui de natureza, eu tenho 8 aulas de ciências humanas, eu tenho 10 de linguagens e 10 de matemática. Tá. Ou não, eu tenho 3 aulas de língua portuguesa, 2 aulas de história, tal, tal. Então você tem esse arranjo, tá? E aí um último detalhe, somente língua portuguesa e matemática, na reforma do ensino médio, foi batido o martelo para que se mantivessem como disciplinas nas 3 séries. Então, português e matemática tem que ser disciplina isolada, todo o resto eu posso oferecer como área do conhecimento. Então, eu posso pegar todo o restante das linguagens e aglutinar, posso pegar tudo de ciências humanas e aglutinar, tudo de natureza e aglutinar. Legal, Vinícius. Eu ia falar das áreas do conhecimento, mas você já falou aí das 4, né? Bem pautado. Você citou um exemplo, eu vivo isso aqui dentro de casa. Minha filha, esses dias, estava fazendo dessa área de conhecimento, que ela pegou a questão de ser tudo interdisciplinar, e é interdisciplinar mesmo. Né? Uhum. Ela estava com um projeto de vida, ela está no 7º ano do ensino fundamental, então já tem o projeto de vida. Tá? E o projeto de vida dela era sobre insegurança alimentar, envolvia IMC, envolvia vitaminas, proteínas que tem no alimento. Então, fazia ali uma jogada de geografia, matemática, geografia, ciências e região, etc. Né? Então, faz sentido. Eu fico com algumas preocupações, né? Não só no ensino médio, mas na educação como um todo, tá? Que ela envolve o quê? Primeiro, a questão do professor, primeiro. Né? O professor, porque a gente vai ter várias áreas do conhecimento, a gente tem turmas mais especialistas, turmas menos especialistas, assim, dentro do que ele quer seguir na carreira. Tá?
você tem uma questão da escola ter condição de ter professor para ofertar os percursos formativos das mais diferentes naturezas. Ter professor e professor com habilidades diferentes, sabe? Assim, a gente tem lá um professor hoje de geografia, talvez ele vai ter que começar a transitar por áreas do conhecimento diferente para compor esse percurso formativo. Será que não? Com certeza, né? Com certeza, porque cada vez mais os saberes estão integrados. Então, hoje ficaria muito difícil um professor ser, não que ele não deva ser especialista na área dele, né? Longe de mim falar uma coisa dessa, mas é muito restritivo se ele for somente o professor de geografia, né? Se ele não for o professor de geografia que sabe trazer a matemática para fazer uma leitura de gráficos e tudo mais. Não dá para eu ser o linguista, né, como eu sou ainda professor de língua portuguesa, se eu não tenho um conhecimento da história, da filosofia, das artes, né, isso sem falar das outras áreas também. Então, o professor ele precisa ser cada vez mais uma pessoa conectada com o mundo e que, principalmente, ele precisa conseguir fazer, como diria o Perrenot, a transposição didática, né? Então, por que que a gente está falando sobre esse assunto? Não é só para você fazer o Enem, não é só para você passar no vestibular. A gente precisa aprender isso, discutir tudo mais, porque isso vai ser importante para a sua vida em algum momento, né? Então, é essa a proposta, inclusive, da reforma como um todo. É aprendizagem significativa. Né? Eu não aprendo para um exame, eu aprendo para a minha vida. Em algum momento eu vou precisar daquele conhecimento para acionar outros e tudo mais. Tal. Então, é essa articulação. Então, o professor ele é especialista na área dele e ele precisa ter um olhar multidisciplinar. Ele precisa entender como que a área dele funciona em consonância com as demais. E isso por si só, o Alisson, demanda um trabalho de formação do professor muito grande, tá? Muito minucioso, porque a gente vai ter que formar esse professor, a gente vai ter, não, a gente já está formando esse professor, pelo menos aqui no SAS, desde o início, né? O nosso foco sempre foi esse. Assim, então, como é que ele está avaliando? Né? Como é que eu avalio um itinerário formativo? Não dá para eu avaliar de 0 a 10 numa prova padrão. Como é que eu avalio o projeto de vida que não tem certo e errado? Né? O projeto de vida é seu. Eu vou falar se ele está certo, se está errado, a vida é sua. Né? Então, eu tenho que aprender a avaliar engajamento, eu tenho que aprender a avaliar por rubricas. A didática também que a gente traz nesse contexto tem que ser diferente, porque eu estou pensando num itinerário que eu vou ter parte das aulas em sala, parte das aulas eu estou levando esse estudante para a indústria, eu estou levando ele para a empresa, eu estou levando ele para a universidade, para ele participar de alguma aula, de algum laboratório, para algum evento. Então, a aula está acontecendo lá fora também. A aula está acontecendo no mundo. Né? Então, e eu preciso ter uma maneira de lidar com isso. Tanto que hoje a gente fala que não é o professor só professor, ele é o professor mediador. Mais do que ser um profundo conhecedor, ele sabe mediar aquele conhecimento. Então, ele sabe filtrar ali as doses, né, em que momento ele vai entregar uma parte do saber e como é que ele vai sugerir para o estudante onde que ele acha o restante, como é que ele conecta esses saberes. Então, o grande desafio de formação do professor hoje é formar um professor que saiba mediar o conhecimento dele com o conhecimento de outras áreas, mediar o conhecimento dele com o conhecimento de mundo. Difícil. Vinícius, eu fiquei pensando aqui que é super interessante isso que você falou, né? Pegar os alunos, levar para uma excursão, né? Ir para fazer essas aulas diferentes e tal. Mas sempre que eu penso nisso, eu penso muito nas escolas privadas. Às Uhum, vezes é mais difícil isso ocorrer, às vezes, no ensino público, né? Então, uma uhum. das críticas até que a gente vê, né, do novo ensino médio é isso, né? Dessa questão de aumentar essa disparidade. Como é que você enxerga isso? É um assunto delicado se a gente pensar que desigualdade é algo que temos em todas as esferas, em todos os países, né? Uns mais uma situação mais grave, outros nem tanto. Mas vamos pensar no seguinte: acho que o ponto principal aqui é que a escola hoje ela tem uma grande missão que é formar cidadãos para lidar com os problemas da nossa sociedade.
Tá? E aí, quando eu estou pensando, como você bem trouxe aí, muitas vezes, eu não diria só na escola pública, né? Mas será que dá para articular ou não dá? Muitas vezes um trabalho de campo não é só uma excursão, um investimento. Um trabalho de campo eu tenho aqui no meu bairro uma praça que era um local de lazer para as pessoas e que ela perdeu essa característica. Ela não foi cuidada, não foi mantida, ela é vista como perigosa pelos vizinhos e tudo mais. Então, essa pode ser uma proposta de atividade para um itinerário, por exemplo, da área de ciências humanas, que esteja discutindo sobre ambientes urbanos, por exemplo, ou sobre opções de lazer, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, qualidade de vida e tudo mais. Então, o trabalho de campo, uma das atividades, poderia ser ir até essa praça, fazer um mapeamento, o que está acontecendo? Então, são os bancos que estão depredados, tem muito lixo, né? Então, faz uma análise daquela situação, elenca ali quais são as ações necessárias, né? O que precisa ser feito, os vizinhos, o bairro como um todo, o que solicitar talvez para a subprefeitura ou para a prefeitura, né? E aí coloca isso em prática, né? Então, é uma maneira da gente mostrar a geografia, a história, a matemática fora da sala de aula. E o melhor, eu estou usando isso para resolver problemas da sociedade em que eu vivo, né, do entorno em que eu estou. E aí é indiferente você estar numa escola pública, você estar numa escola privada, né, independente da sua classe social. Todos nós seremos, de certa maneira, afetados por boa parte dos mesmos problemas sociais. Quer dizer, a sociedade tem uma série de problemas. Alguns vão afetar mais você do que a mim, mas todos nós seremos afetados por esses problemas, né? Então, quando a gente olha hoje o papel da escola, trazer esses problemas para dentro, pensar com os estudantes, falar os assuntos que a gente trabalha aqui, os saberes, servem para a gente pensar e, principalmente, agir. O que a gente faz com esse conhecimento para conseguir resolver esses problemas? Lembra a proposta de redação do Enem, né? A proposta de redação do Enem, no fim das contas, vai trazer isso. Você discorre, argumenta, traz o seu repertório e você finaliza o quê? Com a proposta de intervenção. Então, assim, com o seu conhecimento, com os seus saberes, com tudo isso, o que você acha que precisa ser feito para resolver ou para mudar esse panorama? Só um comentário em cima disso, assim, você sabe se o governo tem atualizado ou está atualizando os professores, né, principalmente das escolas públicas, para enxergar essas formações, né, esses percursos? Você tá, assim, eu não sei se está tendo formação para atualização do novo ensino médio. Eu Eu fico não... pensando, o Fabinho e Vinícius, a gente vê, né? Eu e a Fabi tivemos a oportunidade de ser convidados para trabalhar alguns projetos através do concurso do Porvir, né? Uhum, E você vê que tem cada projeto fantástico ao longo do Brasil todo. Eu avaliei projetos de todas as regiões do Brasil, né? E a uhum. maioria do setor público com projetos fantásticos, fantásticos mesmo. E aí eu vejo muitas vezes que são ilhas, sabe? São pontos de ação de alguns professores que partem para essa iniciativa, que partem para essa inovação, que você vê, são projetos realmente com pouquíssimo recurso financeiro, são projetos muito na força da comunidade, na força do professor, mas será que você tem um plano de capacitação? Até hoje foi ao ar um episódio, né? A gente estava falando sobre formação e plano de desenvolvimento. Será que tem um plano de desenvolvimento do corpo docente do municipal, por exemplo? A gente fica assim, né, nessa dúvida, não sei se você sabe É, responder isso. tem, né, o Alisson e Fabiana, existe. Quando os documentos saíram, junto com eles também veio toda a parte de formação de professores, como isso deveria acontecer, e o suporte, né, que cada diretoria de ensino, cada supervisão de ensino teria que ter para formar esses professores. Só que, de novo, num Brasil gigantesco, né, como nós vivemos, e infelizmente, né, com uma desigualdade social que é um dos grandes problemas do nosso país, você tem regiões em que a formação de professores está mais avançada, né, está funcionando, e infelizmente tem regiões em que não há, né, ou se não há pouca formação de professores. Quando eu até trouxe para vocês que um dos pontos mais fortes aqui do SAS, eu diria uma das preocupações que nós temos é a formação, dada essa carência, né? Realmente a gente sente aí a nível Brasil que a formação de professores é algo que deveria ser
muito mais explorada, deveria ter muito mais tempo de formação, tempo de estudo, de colocar a mão na massa, né, de um dar a mão para o outro, não, vamos construir aqui um projeto, independente de ter recursos ou não ter recursos. Então, assim, existe sim um plano de formação de professores, né, junto com a BNCC, saiu a BNC, né? Então a BNC é um documento norteador para a formação de professores, como deve ser feito e tudo mais, mas quem dá vida a isso são as diretorias de ensino local. Eu nem vou falar do conselho estadual, tá? É a própria diretoria, porque eu posso ter uma capital que está muito atrasada com a sua formação de professores e um município desse mesmo estado que está ano-luz à frente, né? Então são as pessoas que estão ali na gestão que estão fazendo essa formação acontecer, né? E aí a gente vai ter, de fato, lugares que está muito avançado e lugares que isso ainda tem sido muito difícil, né? Tanto uma formação presencial, quanto até a disponibilização de cursos online, né? Muitas vezes com a agenda do professor corrida não dá para ele ir tal dia, tal lugar e tal, mas se você tem uma plataforma com cursos ali, mesmo aqui no SAS, a gente criou uma plataforma de cursos também, para vocês terem ideia, a gente tem que garantir dos dois lados, você saber que há um lugar em que há professores, aulas, material didático, orientação e tudo mais, em algum momento você vai acessar, né? Quando você precisar fazer o seu planejamento, quando você pensar numa atribuição de aulas e você quer pegar mais aulas naquele segmento, tá? Você vai acessar esses cursos. Então, isso pode ficar melhor, né? Acontece, está acontecendo, mas precisa evoluir muito, precisa alcançar mais pessoas e ser mais eficiente essa formação de professores. Eu fico pensando, e não vai ser nenhuma pergunta, vai ser uma reflexão, acho que minha mesmo, depois eu continuo, a questão dos cursos de licenciatura em pedagogia no ensino superior, né? O tanto que eles estão se adequando para desenvolver esse professor, e a gente vê cenários um tanto quanto complicado e uma perspectiva ruim para o futuro, né? E você fez um comentário, Vinícius, que eu vou resgatar ele, que é a questão, você falou assim, né? Preparar o aluno não para o exame, mas para a vida. Não sei se foi exatamente esse o termo que você Sim. usou, mas foi algo parecido com isso. E você falou no começo da sua visão geral sobre a reforma, você falou sobre o novo Enem, que vem para 2024, né, que fecha o círculo, né? Uhum. Você acredita, você avalia que nós vamos realmente fazer exames e prepará-lo não para o exame, mas preparar o aluno realmente para a vida? O que você acha? Não é nem um achar, né, o Alisson? Temos que fazer. A gente não tem muito para onde correr, dado o cenário. Você sabe que o PISA, né, aquele exame que a OCDE aplica e tal, o próprio PISA, que ele vinha em 3 frentes, ele vinha em linguagens, língua materna, matemática e ciências da natureza, agora ele vem também cobrando, né, ou melhor, com questões envolvendo criatividade e socioemocional, tá? Então, para você ter ideia que a gente, na relação humana mesmo, na forma de lidar com os nossos problemas, né, no dia a dia, as coisas têm sido bem complexas. Então, não cabe, de fato, um exame ainda muito focado no conteúdo, longe da realidade, memorização pela memorização. Ainda temos, tá? Mas isso não faz mais sentido na sociedade que nós vivemos hoje. Então, esse Enem, ele pode até, em 2024, não estar nesse formato, né, que foi estabelecido ou almejado, mas a tendência é que ele seja ajustado ano a ano a essas realidades, né? Adaptado aí à BNCC, adaptado aos itinerários formativos, olhando para o projeto de vida, né? Inclusive, eles sugeriram lá, eles mantiveram que o interesse, né, a intenção de que esse novo Enem tem até questões discursivas, né? Então, para além da redação, ele tem questões discursivas, então ali você já tem uma situação em que não é só o aluno mostrar que ele tem o conhecimento, mas o que ele faz com esse conhecimento, como é que ele articula, né? E aí, quando a gente olha para os vestibulares também, de certa forma, e eu não quero ser pessimista, longe disso, a gente tem talvez um caminho um pouco mais lento, né? Mas, de certa maneira, quando foi estabelecida essa reforma do ensino médio, já estava lá, na própria lei de reforma, que o ensino superior também precisaria fazer as suas adequações, em especial para os cursos de licenciatura,
né? Se a gente vai formar professores para essa geração, a gente precisa olhar para esses cursos e falar, ok, o que nós não estamos fazendo ainda, o que dessa geração a gente não entendeu. Então, as licenciaturas, eu acredito que elas já estão passando, mas elas devem passar por um processo de reflexão mesmo ainda maior, né? Para que esse professor consiga lidar com toda essa tecnologia, com a questão emocional, com a aprendizagem significativa, entre outras coisas. Mas os vestibulares, inclusive, as universidades que mantêm o seu próprio exame de seleção, todas elas têm várias etapas, né? Então, você vai ter uma primeira fase que ela vai ser geral, um exame de qualificação, ou seriado, seja lá o que for, e em algum momento esse estudante ele vai encarar uma etapa que é muito específica de acordo com a carreira que ele escolheu, né? E geralmente esse muito específico vai trazer questões mais abertas, vai trazer situações problema, em que ele não vai precisar só mostrar o conhecimento que tem, mas para que aquele conhecimento serve para resolver aquilo, que é a linha que o Enem vem seguindo desde que se reformou, né? Vale lembrar que a gente teve um Enem de 98 a 2008, que era multidisciplinar, aí ele se reconfigura para 2009 para o formato que a gente tem hoje, 4 áreas, né, itens ali não só contextualizados, mas itens que conversam, situações problema, muito olhando para a realidade do Brasil e tal. E aí, com essa proposta de 2024, isso deve ficar ainda mais evidente, né? Mais evidente porque a gente vai ter documentos norteadores que dirão isso. E outra coisa, né? A gente precisa de uma matriz para esse novo Enem. Não dá para fazer o Enem com a matriz que a gente tem hoje, né? Então, essa nova matriz, que é uma matriz que lê a BNCC, né, que lê todos esses documentos que trazem essa proposta incrível, essa matriz ela deve sair até o ano que vem, né? E é ela, então, que vai dar o tom de como nós teremos o Enem. E aí, né, vamos pensar de 2025 em diante, isso deve repercutir de forma mais explícita também na universidade, seja na formatação dos cursos de licenciatura, seja nos próprios exames de seleção. Vinícius, eu gostei muito do panorama todo que você deu para a gente. A gente tinha várias outras perguntas, né? Mas infelizmente a gente já tem que ir terminando. E no final, o nosso convidado sempre deixa uma dica para os nossos ouvintes. Aí a dica é livre, pode ser mais de uma também, tá? Pode ser, sei lá, um livro, uma série, um filme, ou como eu gosto de dizer, uma dica para a vida. Olha, então eu vou com a dica para a vida, tá? Acho melhor aqui. Eu acredito assim, não vou dizer o eu, né? Eu vou dizer enquanto professor, enquanto SAS mesmo, enquanto alguém que trabalha na educação no Brasil, a gente precisa, primeiro, ser mais otimista, acreditar, né, em todas as iniciativas, em todas as mudanças, ser menos resistente, né? Vai mudar e a expectativa é que mude para melhor. Então vamos buscar quais são os pontos, os elementos de melhoria. Nossa, mas vai ser difícil, vai levar um tempo, vai ser um processo. A gente é muito imediatista, né? Nós somos uma sociedade muito imediatista. A gente quer, foi anunciado hoje, a gente quer que semana que vem já esteja dando certo, tudo perfeito. Né? Aí depois fica lá achando a Finlândia maravilhosa e esquece que o pessoal fez um trabalho de décadas, mas enfim. Né? Então, acho que esse otimismo, vai dar certo e principalmente a gente vai fazer dar certo. Né? Então, cada um de nós aqui fazer o nosso trabalho. E um outro aspecto também, a gente fala muito a tecnologia, redes sociais e tal. Poxa, a gente está perdendo os jovens para a tela do celular e tudo mais, é porque a gente talvez não esteja olhando a tecnologia com tudo que ela pode oferecer para a escola. Né? Então, acho que tem uma diferença você falar que existe uma tecnologia só para eu espelhar minha aula e tal, e existe uma tecnologia que vai ajudar esse estudante a pesquisar, que vai abrir outros caminhos para ele, que vai facilitar o dia a dia dele, né, que vai abrir o mundo. Né? Poxa, eu não tenho condições de visitar todos os museus que eu tenho vontade, mas você consegue visitar um museu online, né, e a tecnologia que vai fazer isso. Né? Poxa, eu não consigo saber como é que está a situação fora aqui do lugar onde eu moro, tal, se tem situações piores, melhores, você tem aí, né, a internet em que você pode ir lá investigar, verificar, conversar com as pessoas, buscar dados e tal. Então, a gente tem que aprender a usar a tecnologia como um instrumento que nos traz dados, né, nos traz informação, nos traz recursos. Só que se a gente não souber o que fazer com isso,
não vai acontecer. Né? Então, vai ficar ali parado, a gente vai achar que não funciona, que não dá certo. Então, de certa maneira, as duas dicas para a vida, né, de alguma forma, é isso. Precisamos ser mais otimistas e pensar no processo. Processo pode levar um tempo, mais tempo do que a gente espera, a gente não pode desistir. Uma hora vai estar alinhado, vai estar funcionando melhor do que ontem. Tá? E olhar realmente para a tecnologia como algo mão na massa. A tecnologia, acho que isso é bom, a tecnologia como um fenômeno social. Tá? Ela é uma construção da sociedade para melhorar a nossa qualidade de vida, as nossas possibilidades e tal. Portanto, a tecnologia ela é um fenômeno social. A gente precisa usá-la para melhorar a nossa sociedade, a nossa vida, as nossas possibilidades, o nosso mundo, entre outras coisas. Acho que o ser humano, ele é de natureza resistente à mudança, né? Eu tava falando isso que meu pai não escute o episódio. Eu tava xingando meu pai esses dias, falando, nossa, pai, a gente não pode mudar nada aqui que você reclama, e depois você gosta. Exatamente, exatamente. Vamos enxergar o lado positivo da mudança. E se está mudando, é porque não dá mais. Né? Não se sustenta mais do jeito que está. Então, abaixa as resistências, né? E vamos subir a resiliência que é necessária para qualquer mudança. Tem que fazer, vai dar trabalho, vai incomodar um pouco, mas vai melhorar para todo mundo. E assim a gente espera. Desculpa. É isso, Vinícius. Muito bom, muito boas dicas. A gente realmente teria muitas perguntas ainda, né? Eu fiquei pensando a idade que esses meninos já escolhem o percurso formativo, vai escolher com 15, 16 anos. Eu acho isso um complicador enorme. É o projeto de vida. Quanto antes, melhor. Será que eles têm maturidade para isso? Mas, enfim, a gente tem que refletir muito. Eu fico com dó deles quando eles escolhem o que eles vão fazer para o Enem, qual a profissão deles com 17, 18. Mas eu acho que também faz parte da mudança e isso vai acabando repercutindo de forma positiva. Ninguém busca mudança para pioria, né? Sempre é para melhoria mesmo, né? Então, exato. Mais uma coisinha só, sei que a gente estourou do tempo, mas o Alisson pensa no seguinte, pelo menos agora é pensado em momentos específicos para trabalhar o projeto de vida ali, que seja dos 15 aos 17, para ele pensar. E aquele estudante que faz o curso porque disseram que o curso é bom ou que tem vaga de trabalho, ou porque a família escolheu, ou porque ele acha que ele vai se dar bem naquele curso, e aí ele passa por todo esse processo, chega na universidade, desencanta, não era nada do que eu imaginava e tal. Aí ele tranca o curso, ou ele desiste e vai fazer tudo de novo. Né? Aí vai ter que fazer um outro vestibular, um outro Enem. Então a gente tem agora oportunidade e, de certa maneira, está ali no horário, né? Você vai ter um horário de aula, um momento da sua rotina de estudos para isso, para conhecer esse universo, para se conhecer, para olhar para a sociedade, entender os problemas que estão lá. Então, assim, a maturidade vai vir, tá? Ela vai vir aos poucos. Hoje não tem muita, mas ela vai melhorando aí de geração em geração. Com certeza, tenho certeza que sim também, Vinícius. Muito obrigado pelo nosso bate-papo, foi muito esclarecedor, muito legal. Obrigado a todos vocês, a Clara que intermediou tudo para nós. Obrigada, aprendi demais hoje. Eu que agradeço por ter compartilhado e aprendido aqui com vocês.